Olá! Importar produtos para o Brasil, só de ouvir isso já dá um frio na espinha, não é? A gente já pensa em barreiras, impostos complicados, uma burocracia sem fim. Mas olha, hoje a gente vai desmistificar tudo isso. Vamos te mostrar o caminho das pedras, um passo de cada vez. Sabe, é muito comum a gente achar que importar é a mesma coisa que fazer uma compra num site internacional. Ah, se fosse simples assim, a verdade é que o buraco é bem mais embaixo. É um processo formal, com regras muito específicas que a gente precisa conhecer. Então, o que é importar de verdade? É a entrada oficial, regulamentada de produtos no país. E quem manda nesse jogo? A Receita Federal. É ela que fiscaliza tudo e garante que as mercadorias entrem legalmente no Brasil. Para qualquer importação dar certo, ela precisa se apoiar em três controles que são essenciais. Dá para pensar neles como os pilares que sustentam a operação inteira. Sem eles, tudo desmorona. E aqui estão eles. O primeiro pilar é o administrativo. Basicamente, é ter as licenças certas para poder operar. O segundo, claro, é o fiscal, pagar todos os impostos em dia. E o terceiro é o cambial, que cuida da parte do pagamento para o exterior, que tem que ser feito do jeitinho certo. Ok, então antes mesmo de a mercadoria sequer sonhar em sair lá do país de origem, tem um dever de casa fundamental a ser feito. É o que a gente chama de checklist pré-embarque, que funciona mais ou menos assim. Primeiro, a empresa precisa da habilitação no radar. Pensa nela como uma carteira de motorista para poder importar. Depois, cada produto tem que ter sua classificação NCM, que é tipo um passaporte que diz exatamente o que ele é. E para alguns itens específicos, ainda precisa de uma licença de importação, que é como um visto de entrada. E essa parte da classificação do produto, a NCM, é um ponto super crítico. Um errinho aqui, seja sem querer ou até para tentar pagar menos imposto, pode dar muito ruim. A carga fica retida e as multas são pesadíssimas. E olha, alguns produtos, principalmente os que podem afetar a nossa saúde ou segurança, como remédios e brinquedos, precisam de um cuidado redobrado. Eles exigem o que se chama de licença não automática, ou seja, precisam da aprovação de órgãos como a Anvisa ou o Inmetro antes mesmo de serem enviados para o Brasil. Muito bem, depois de toda essa preparação, a mercadoria finalmente chega ao Brasil. E é aqui que o jogo fica emocionante e imprevisível. Começa a passagem pela alfândega. Assim que se registra a declaração de importação, um sistema da Receita Federal entra em ação. Ele analisa um monte de dados e, baseado em fatores de risco, decide qual vai ser o nível de fiscalização que aquela carga vai receber. É a hora da verdade. O resultado dessa análise são os famosos canais de parametrização. Se cair no canal verde, ótimo, liberação automática. O amarelo já pede uma conferência dos documentos. O vermelho, aí complica. Verificam os documentos e a mercadoria. E tem o cinza, o mais temido de todos, que abre uma investigação profunda por suspeita de fraude. Ninguém quer cair nesse. Uau! A mercadoria passou pela fiscalização. Agora vem a parte que dói no bolso, acertar as contas. Vamos entender de uma vez por todas qual é o custo real de importar. A base para calcular os impostos é o chamado valor aduaneiro. Ele é a soma do custo do produto, mais o frete internacional e o seguro. Mas acredite, isso é só o começo da conta. É exatamente aqui que o custo explode. No Brasil, os impostos são aplicados em cascata. O que isso quer dizer? Que um imposto incide sobre o valor que já tem um outro imposto embutido. É uma verdadeira bola de neve que vai aumentando o preço final. E o resultado disso é impressionante. Como a fonte original mesmo diz, é comum que um produto que custa R$ 100 na origem chegue custando R$ 180 no estoque da empresa. É quase o dobro. Pois é, por causa desse efeito cascata dos impostos, o custo final do produto aqui no Brasil pode facilmente chegar a quase o dobro do seu valor original. É o famoso custo Brasil na prática. Com tanto detalhe e tanto custo envolvido, é claro que a importação tem suas armadilhas. Conhecer os erros mais comuns é o primeiro passo para não cair nelas. Então, atenção aqui. Negociar os termos de frete de forma errada, preencher a fatura comercial com descrições vagas ou o erro mais grave de todos, declarar um valor menor para o produto. Esses são os campeões de causas de atrasos, multas e muita dor de cabeça. E essa prática de declarar um valor menor que o real, o subfaturamento, é a receita para o desastre. É um passaporte direto para o canal cinza e pode levar à perda total da mercadoria. Não vale o risco.
Bom, agora o mapa está na mão. Importar para o Brasil é sim um verdadeiro labirinto de regras e custos. Mas com bom planejamento e conhecimento, dá para navegar por ele. A grande questão que fica é: o benefício de trazer um produto de fora supera o desafio do custo Brasil? Essa é a análise que precisa ser feita.